Depois de um intenso processo de desocupação, que foi agravado pela pandemia, o centro da cidade do Rio de Janeiro causa em quem transita pela região uma sensação de insegurança e também de abandono. Marcelo Setúbal, boa noite para você. Quais são as estratégias que estão sendo usadas para resgatar o potencial dessa região? Porque potencial a gente sabe que o centro do Rio tem. O problema é que ele seja posto em prática, né? É isso, Eric. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Você sabe que mais cedo eu estive lá pelo centro do Rio de Janeiro e é impressionante como a vocação cultural do centro do Rio, mesmo com todo o esvaziamento, ela é muito forte, né? A gente estava lá na Praça da Cinelândia e por lá grupos artistas estavam fazendo um ensaio, não era nem uma apresentação, era um ensaio que estava acontecendo nas escadarias do Palácio Pedro Ernesto, que é a sede da Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro, fica bem ao lado do Teatro Municipal. Então, toda aquela movimentação ali, apesar de ser um domingo, né, tinham muitas pessoas lá tirando fotos, tinham muitas pessoas acompanhando até mesmo esse ensaio desse grupo artístico que estava ali fazendo, né, usando as escadarias para fazer esse ensaio, enfim. Então é muito interessante a gente ver como, mesmo com todo esse esvaziamento, o centro ele continua tendo essa vocação cultural. E é justamente por aí que a Prefeitura do Rio vem tentando puxar, né, para trazer de volta essas pessoas para o centro da cidade. Não só através da cultura, mas também através do potencial econômico que existe na região e também através das moradias, né, de residências. A Prefeitura está investindo em tudo isso. Esse esvaziamento, Eric, ele acaba provocando diversas consequências que, na verdade, elas já existiam, problemas que já existiam, mas foram acentuados por conta desse esvaziamento no centro da cidade, provocado aí, claro, pelo isolamento social e também pelo home office, né? Todo mundo trabalhando dentro de casa, muitas salas no centro da cidade acabaram sendo fechadas, muitos escritórios baixaram as portas por conta aí do home office que veio realmente para ficar. E aí as consequências são várias, a gente listou algumas delas, você acompanha comigo na tela agora. A primeira delas é em relação à segurança. Então, segundo um levantamento do Instituto de Segurança Pública, no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o primeiro trimestre de 2022, houve um aumento de 71% no número de furtos de celulares. Números de furtos em coletivos, aumento de 65%. Roubos a pedestres, um aumento de quase 9%. Isso tudo a gente está falando apenas da região do centro da cidade. Outra consequência é também o aumento, o crescimento da população em situação de rua. São pessoas que não recebem essa atenção do poder público e acabam nas ruas aqui do Rio de Janeiro. Em toda a cidade houve um aumento desse último levantamento feito pela Prefeitura, que é com base nos números de 2022, houve um aumento de 8,15%, isso na comparação com 2020, quando esse último levantamento, penúltimo levantamento, na verdade, foi feito, e no centro, apenas na região do centro da cidade, 18,29% de aumento. E em relação aos imóveis desocupados na cidade do Rio de Janeiro, houve um crescimento, claro, desde o início da pandemia, mas, segundo um levantamento feito por uma empresa especialista em imóveis, falou justamente sobre esses números estarem voltando, diminuindo, na verdade, saiu de 64% na região da Cidade Nova, onde está a sede da Prefeitura do Rio, caindo para 59%, e na região do centro da cidade, essa vacância, né, as salas vagas saindo de 27% para 25% o movimento ali que está acontecendo. A gente conversou com um historiador que falou um pouco sobre como esse desmonte do centro da cidade, as configurações do centro do Rio de Janeiro sempre foram mudando ao longo de décadas. A gente tem um trecho da palavra dele, do Rafael Matoso. Vamos ouvir.
A gente pode dizer que, mesmo com a perda da capital nos anos 60, né, era um período de crescimento econômico. O Rio ainda se manteve muito forte, administrativamente falando, até os anos 80. Mas a gente vê, efetivamente, nos anos 80, uma perda não só na questão, né, administrativa, financeira, mas também comercial da área central. A gente começa a ver um esvaziamento dessa função e começa a ver o crescimento para outras áreas de forma mais significativa a partir dos anos 2000. Mas é importante retomar a ideia de que o centro da cidade ainda tem um potencial turístico, um potencial residencial que é muito pouco explorado, né? Precisa se investir muito mais nisso. E aí, Eric, ele fala sobre esse potencial turístico, né? Quando a gente estava lá durante a tarde no centro do Rio, realmente a gente via que as pessoas buscavam a Praça da Cinelândia justamente para ir nesses pontos turísticos da cidade. Ali, o entorno da Praça da Cinelândia é cercado por equipamentos culturais e arquitetônicos importantíssimos para a cidade do Rio de Janeiro. Você tem a Biblioteca Nacional, o Museu de Belas Artes, você tem o Palácio Pedro Ernesto, onde está a Câmara de Vereadores, o próprio Teatro Municipal, enfim, são muitas coisas que estão ali no entorno, fora nas ruas adjacentes, né, que são equipamentos turísticos da cidade importantes. E a Prefeitura vem buscando, então, fazer esse remonte, né? A gente falou do desmonte, tem esse remonte aí, por assim dizer, do centro do Rio de Janeiro. E aí, entre essas medidas tomadas aí pela Prefeitura para retomar esse movimento no centro do Rio, está a habitação. Pegar aqueles imóveis que hoje estão fechados, salas comerciais, e transformar em residências para que, de fato, essa moradia ela seja fixa e a movimentação também seja fixa no centro do Rio. A gente conversou com o Chicão Bulhões, secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação da cidade do Rio de Janeiro, falou sobre isso. Vamos ouvir. Bons projetos de criações de hub, pensando em inovação, pensando em transição energética, centros de economia verde para pensar o futuro, residenciais no centro, que casem com essa ocupação de escritórios e também novas atividades culturais e que possam, de alguma maneira, dar um rosto interessante ali, que fique cool, que fique legal para quem frequenta aquela região e possa aproveitar um clima um pouco mais seguro também e aproveitar, inclusive, o final de semana nessas regiões. Leva um tempinho, claro, para o resultado começar a aparecer. Algumas coisas são um pouco mais imediatas, outras coisas são coisas mais de longo prazo mesmo, mas esse assunto é absolutamente prioritário hoje, essa recuperação desse ponto que já tem toda a infraestrutura, já teve investimento ao longo do tempo, tem ali o metrô, VLT, tem o aeroporto próximo, enfim, tem toda uma região capaz de receber mais pessoas e obviamente, ser revitalizada, e acho que todos os esforços realmente pelo esse governo aqui do Eduardo Paes estão sendo feitos para isso.